gente volta falando de saúde, mais especificamente sobre saúde da mulher. Um tema que precisa ser constantemente discutido, já que esse público enfrenta diversas condições e desafios ao longo da vida. Entre essas questões destacam-se a endometriose e os riscos das infecções urinárias, que têm impacto direto na qualidade de vida de nós mulheres. Vamos entender melhor cada um desses aspectos em uma entrevista com o cirurgião ginecológico, doutor Kelso Passos, que está ao vivo aqui com a gente. Doutor, muito boa tarde, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Jaqueline, boa tarde aos telespectadores da TV Atalaia. Doutor Kelso, para a gente prazer falar muito grande aqui. Inicialmente, importante dos desafios que nós mulheres enfrentamos, e um deles tem sido muito abordado, e é importante a gente poder sempre explicar para as pessoas sobre a endometriose, que é uma condição muito comum, mas pouco discutida. O que é exatamente a endometriose e como é que pode impactar na vida de uma mulher? A endometriose ela é caracterizada pela presença de tecido do endométrio, que é a camada interna do útero, que o útero é dividido em 3 camadas, a serosa, o miométrio e o endométrio. Quando células ou glândulas do endométrio saem desse local, ela provoca a endometriose. Ela pode causar sintomas, ela pode acometer órgãos pélvicos, como também extrapélvicos. Sim. Aliás, na verdade, ela pode acometer qualquer parte do corpo da mulher. Tem alguma idade? Não, geralmente a doença começa na primeira menstruação. Sim. E os sintomas podem acontecer desde a primeira menstruação ou pode acontecer até tardiamente, como em alguns casos a doença vai se manifestar apenas após a menopausa. Tem tratamento, a gente sabe, mas tem cura? Não tem cura, É uma doença que tem controle, mas não tem cura. Mesmo nos casos que precisam de cirurgia, cirurgias às vezes que, alguns casos, tem que tirar o útero, tem que tirar os ovários. Mesmo nesses casos que você tira o útero e os ovários, a doença não tem cura. Depois da cirurgia, o tratamento clínico tem que continuar, tem que existir. Nossa, e são muitos os desafios que a mulher enfrenta, tendo a endometriose. Sim, a endometriose ela é caracterizada pela a doença dos Ds, a doença dos 6 Ds. Um D de dismenorreia, que é a cólica menstrual, um D de disúria, que é o ardor ao urinar quando está menstruada, um D de dispareunia, que é a dor para ter relações sexuais, durante a relação sexual, o D de disquesia, que é a dor ao evacuar, o D de dor pélvica crônica e o D de dificuldade de engravidar ou a infertilidade. A infertilidade não é um sintoma obrigatório ou inicial da doença, mas é uma evolução da doença, é uma complicação da doença. Sim. E, por sinal, muito frequente. Além desses sintomas, a endometriose ela arrasa literalmente com a vida da mulher em todos os aspectos da vida dela. Às vezes, eu costumo acrescentar que, além dos Ds que nós citamos, tem um D da depressão, tem um D do descrédito, Sim. Porque ninguém acredita na dor que ela está sentindo. Ela vai, frequentemente, no ambiente de trabalho, na família, no seio familiar, no trabalho, nos hospitais, quando ela procura um pronto-socorro por causa da dor, houve piadas do tipo, você veio para pegar atestado, Veio Sim. porque quer chamar a atenção de porque brigou com o marido, porque a adolescente brigou com o pai, com a mãe, quer fazer birra, e não é nada disso. Essa semana mesmo eu atendi uma paciente que ela está há 3 anos incapacitada de trabalhar, de viver, porque ela diz que o dia dela, 24 horas por dia, é do sofá para a cama, da cama para o sofá, gemendo de dor. Nossa, e além da dor, como o senhor falou, tem também as questões emocionais que impactam. Sim, bastante, diretamente, Bastante, porque gera uma ansiedade, gera uma angústia. A mulher, ela acorda já temerosa, porque hoje eu vou sentir pouca dor ou muita dor, A adolescente, a adulta jovem, Sim. que faz uma faculdade, vai ter prova, meu Deus, a prova vai ser na época da minha menstruação. Como é que eu vou estudar? Como é que eu vou fazer a prova? E se ela falta a um compromisso, seja escolar, de faculdade ou de trabalho, mais uma vez é criticada e julgada. Porque, não, você faltou porque estava com cólica, mas olha quanta mulher tem aqui, só porque só você faltou.
Então, esses julgamentos, infelizmente, né, é uma constante na vida dessas mulheres. Nossa. Tão sofridas, tão judiadas, castigadas com essa doença terrível. Doutor, e qual é a importância do diagnóstico precoce? Justamente não chegar nessa fase Sim. de extremo, né, de extrema dor, de extremo sofrimento. Então, o diagnóstico de endometriose, ele é muito simples, né, ele é muito fácil de ser dado e normalmente nós damos clinicamente, né, com a anamnese, que é as perguntas que nós fazemos durante a consulta. Eu posso afirmar aí que nós temos mais de 90% do diagnóstico já, ou a suspeita fortemente positiva, só com a consulta. Sim. E aí você complementa com o exame físico. A gente que é especialista é uma anamnese direcionada, né? O exame físico é direcionado. Então, assim, a gente já sabe o que vai procurar e aonde vai procurar. Sim. Né? As pacientes até brincam, perguntando se minha mão, meu dedo tem GPS, porque só vai onde dói. Né? Mas na verdade é porque pela anamnese, quando ela me fala, relata as queixas dela, os sintomas, aí nós já vamos mapeando e direcionando, e o exame de imagem complementa e confirma o diagnóstico. Sim. Novamente, o exame de imagem é outro sofrimento para as mulheres, né? Porque a demora do tempo de diagnóstico, do diagnóstico inicial, sim, não é porque a mulher não é descuidada, não é porque a mulher não se cuida, não é porque ela não vai ao médico, não fez o exame que o médico passou, ela faz, mas se o profissional que vai fazer o exame de imagem, seja ele ressonância, seja ele ultrassom, ele não tiver uma capacitação, um treinamento específico, ele vai fazer o exame e não vai conseguir identificar a doença, mesmo a doença estando presente. Nossa. E às vezes em larga escala. Tratamentos, doutor? O tratamento, como eu falei anteriormente, tem um tratamento clínico, sempre vai existir tratamento clínico, né? Que ele é multidisciplinar, ele tem que ter o remédio, tem que ter as mudanças de hábito, a atividade física, a alimentação fundamental e um apoio emocional, né? Um acolhimento emocional para essa mulher é de fundamental importância, porque são mulheres muito ansiosas, muito depressivas. Infelizmente, eu tenho pacientes que chegaram para mim já com tentativas anteriores, até chegar ao extremo de tentar suicídio, porque ele não aguentava mais o desespero de dor. Mulheres que perdem emprego, mulheres que perdem promoção. Não vamos promover ela, porque ela é preguiçosa, ela falta todo mês, né? Ou vai e fica lá parecendo um objeto de adorno, porque ela não faz nada, fica lá paralisada. Quer dizer, ela morrendo de dor, ela vai, para não perder o ponto, para não perder o dia, ela vai cumprir a responsabilidade dela e mais uma vez é julgada. Eu cito alguns casos que já aconteceu, já tive relatos de várias pacientes que são professoras e receberam advertência por escrito da direção do colégio que se ela continuasse com aquela preguiça de só querer dar aula sentada, ela ia ser demitida. Gente! Então, assim, é uma doença muito cruel, é uma doença que afeta todas as áreas da mulher. Sim. As mulheres perdem emprego, separações ocorrem por causa da doença, porque a dor da relação sexual, o parceiro, o marido não entende. E às vezes, como ela faz exames não normais, e aí começam as críticas, os julgamentos dentro de casa da parte do parceiro. O que é que está acontecendo? Você não era assim comigo, você deve estar enjoando de mim. E aí começam as acusações, né? Que está pensando em outro, ou se não já está com outro, está traindo ele. E vários relacionamentos, casamentos, namoros, noivados já acabaram por conta da doença. Nossa! Gente, por isso é tão importante a gente falar sobre o tema, né? É tão importante vocês que estão em casa, né? Casais que estão nos assistindo, né? Falar e abordar, né? Porque a gente tem o mês de março, que é mês da mulher, então é um mês em que as pessoas se atentam, voltam, né, a olhar para nós mulheres, mas nós precisamos do cuidado o ano inteiro, né, doutor? E o março, que é complementando, é também o março amarelo, que é o mês da endometriose. Da endometriose, né? Exatamente para poder chamar a atenção. Uma outra coisa também, a endometriose, como ela pode estar presente na bexiga, ela é uma grande causadora de infecções urinárias de repetição. Sim. Né, como eu falei inicialmente, um dos Ds dos sintomas é a disúria, que é a dor ou ardor ao urinar. Perfeito. Então, ela na crise, ela pode ter infecção urinária por conta da endometriose. Nossa,
Eu estou falando de infecção urinária. Recentemente nós tivemos um caso aqui no estado de Sergipe que deixou todo mundo, né, muito preocupado, principalmente as mulheres, que foi o caso exatamente, né, do falecimento de uma mulher após uma infecção urinária que evoluiu para uma infecção generalizada. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Uma mulher jovem, né? Uma mulher super jovem. Super jovem. Nós já tínhamos conhecimento de outros casos, né? Teve uma enfermeira de um hospital daqui, com 25 anos apenas, também morreu de infecção urinária, por infecção generalizada, que a gente chama de sepsis, né? Infecção urinária, eu sempre alerto minhas pacientes, desde dos primórdios da minha profissão, a importância da hidratação, que as mulheres, por cultura, né, por tradição, não gostam de água, e aliado a não gostar de água, a ingerir pouca água, tem o hábito de prender a urina. Dá vontade, não, daqui a pouco eu vou, ou não tem um ambiente, um banheiro propício, um lugar agradável, que ela se sinta confortável para ir, e acaba prendendo. E, às vezes, a infecção urinária, só por essa demora dela ir ao banheiro, pode gerar infecção urinária na mulher. Nossa! E a infecção urinária, ela é grande responsável, né? Porque as pessoas acham, não, é só uma infecçãozinha. Não, simples, infecção urinária né? sempre é muito grave. Para você ter uma ideia, tem mulheres que a causa de infertilidade dela é infecção urinária crônica. Olha aí. Às vezes a mulher tem uma infecção urinária crônica e não foi diagnosticada e ela não consegue engravidar. Quando a gente faz a investigação, ela tem infecção urinária crônica e não. A infecção urinária crônica pode impedir dela engravidar, pode causar aborto, pode causar parto prematuro e o bebê pode nascer com infecção pulmonar, hepatite ou mesmo infecção renal por conta da infecção urinária da mãe. Doutor, e é um assunto muito importante porque, gente, infecção urinária também, né, é uma doença que vem de forma silenciosa. Normalmente tem os sintomas, né, que são aquelas cólicas, na hora de urinar sente aquela dificuldade, e aí são sintomas. Mas também pode vir de forma silenciosa, a pessoa não perceber e de repente quando chegar lá, você está com infecção urinária. Excelente lembrança, Cleide. Principalmente na gravidez. Na gravidez ela sempre é assintomática. Olha aí. Né? Na gravidez, inclusive, é chamada de bacteriúria assintomática. Porque na gravidez, na maioria esmagadora das vezes, ela é assintomática. Quando a mulher tem um sintoma, tem a dor, é porque ela já subiu, já foi para os rins, que é chamada pielonefrite. E uma outra coisa da infecção urinária, que ela é muito traiçoeira, você, às vezes, você tem infecção urinária, você sente aquela dor, aquele ardor para urinar, e mesmo que você não tome remédio nenhum, que você não trate a doença, com uma semana, os sintomas desaparecem. Aí a mulher, eu ia até no médico, eu ia até fazer exame, mas já melhorei e deixa para lá. É quando ela cronifica, porque os sintomas desaparecem, mas a infecção persiste. E aí quando ela volta, né, quando a mulher volta a alguma coisa, a sentir alguma coisa, algum sintoma, é quando já está numa fase grave e às vezes uma infecção generalizada, como infelizmente aconteceu recentemente. E aí não dá nesse tempo. Caso. Doutor, eu quero agradecer a participação do senhor em nosso programa. É fundamental que possamos continuar a discutir temas relevantes como esse, para que mais mulheres se sintam acolhidas, informadas, para que todos possam contribuir de alguma maneira, né? E que nós possamos ajudar a cuidar da saúde da mulher. Sim, obrigado mais uma vez pelo espaço, Jaqueline. E queria deixar um alerta para você, mulher, né? Em relação à infecção urinária, se hidrate, tome bastante água. Nunca prenda a urina, deu vontade, interrompa imediatamente o que está fazendo e vá ao banheiro. Em relação à endometriose, vamos acabar, vamos exterminar essa cultura, achar que dor é normal. Eu sinto uma cólica normal. Não existe cólica normal, né? Nenhuma dor é normal. Normal é não sentir dor. E a dor da endometriose, ela é uma dor real. Ela tem que ser respeitada e investigada. Então, você que está me ouvindo, seja mulher, homem, qualquer pessoa do seu ambiente de trabalho, da sua família, se você vê uma mulher se queixando de dor, não diga que ela é neurótica, não diga que ela está inventando coisa, não queira brincar com ela dizendo que o nome dela devia ser Maria das Dores, Maria Doença, que ela é esquisita, se você sabe falar de dor. Acolha ela e direcione ela para um especialista para cuidar, que o caso dela às vezes é muito grave. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigada, né? Muito importante essa mensagem.